Olá, vamos lá então. Hoje nosso foco é total numa estação clínica que é, sim, figurinha carimbada no Revalida, tuberculose. A gente vai usar como base a prova de 2011 para, sabe, destrinchar cada ponto mesmo, para sair daqui com o tema na ponta da língua. E para a gente fazer isso bem direitinho, preparei um roteiro. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na questão em si. Depois, vamos passar pelo checklist de atendimento, que é crucial. Aí a gente mergulha em diagnóstico e tratamento, passa pelas orientações ao paciente e, claro, fecha com aquelas dicas de ouro para não esquecer mais. Beleza, vamos começar pelo começo, entendendo o caso clínico. Tuberculose é um tema quente, então os detalhes que a prova dá logo de cara, eles são o nosso ponto de partida. O centro de tudo nessa estação é o seguinte: a gente se depara com um paciente que tem todos os indícios de tuberculose pulmonar ativa. E a grande pista vem da radiologia. É uma situação que exige um raciocínio rápido, mas acima de tudo, bem organizado. E aqui está a cereja do bolo, o achado-chave, a famosa cavitação no ápice do pulmão. Sabe, aquela imagem clássica de livro. Quando isso aparece, a suspeita de tuberculose ativa fica muito, muito forte. É esse sinal que vai guiar toda a nossa conduta. Ok, com a suspeita principal bem clara na mente, vamos para a parte prática do atendimento. No Revalida, seguir o checklist, o tal do PEP, o padrão esperado de procedimentos, é o que garante os pontos. Não tem como fugir. A consulta precisa ter essa sequência lógica, essa cadência: acolher, fazer anamnese, formular a hipótese, pedir os exames e, por fim, comunicar tudo. É bom pensar em cada passo desses como uma chance de pontuar. A organização aqui é o que vai impedir que algum critério de avaliação passe batido. Olha só, a anamnese é o coração do atendimento, né? E essas perguntas aqui não são aleatórias, viu? Elas vêm direto do que é esperado na prova e cada uma vale ponto. Tem que perguntar de comorbidades, como diabetes, tabagismo e, principalmente, investigar os contatos. No caso de 2011, por exemplo, o pai da paciente é um ponto central. Fazer essa pergunta mostra que se entendeu o filme todo. E aqui vem um ponto fundamental. Não adianta só pensar no diagnóstico. É preciso falar, verbalizar para o avaliador. Dizer com todas as letras: minha principal hipótese diagnóstica é tuberculose pulmonar ativa. Isso é um item do checklist que vale ouro. Certo. Hipótese formulada e verbalizada. Agora é hora de agir. A gente precisa confirmar o diagnóstico e já pensar no tratamento. É aqui que o conhecimento técnico mais pesado entra em campo. Essas são as ferramentas que a gente precisa usar. É importante não pedir só a baciloscopia, mas o pacote completo. Teste rápido, a própria radiografia de tórax para confirmar e a prova tuberculínica. Isso mostra uma abordagem completa, atualizada, seguindo o protocolo à risca. E se tem uma sigla que precisa estar na ponta da língua para essa estação, é esta aqui, RHZE. Decorar o que ela significa e quando usar é, sinceramente, inegociável. O tratamento é dividido em duas fases bem claras. A primeira é a fase intensiva, ou fase de ataque, que dura 2 meses. Aqui, a gente usa o esquema completo, o RHZI. Depois vem a fase de manutenção, por mais 4 meses, mas aí só com a dupla rifampicina e isoniazida. Entender e saber explicar essa estrutura é simplesmente fundamental. Mas, olha, não adianta nada só prescrever o remédio. A comunicação com o paciente é o que vai garantir que o tratamento funcione de verdade e que a doença seja controlada. É uma parte gigante da nossa responsabilidade. E essa mensagem é a mais importante de todas. Transmitir segurança, sabe? Deixar claro que, sim, é uma doença séria, infecciosa, mas que tem tratamento e, o mais importante, tem cura. Isso constrói confiança e ajuda demais na adesão do paciente. E tem também as instruções práticas do dia a dia. Fala sobre ventilar a casa, evitar aglomerações, a etiqueta da tosse e, claro, reforçar a necessidade de investigar os contatos próximos. Tudo isso precisa ser dito de forma clara. É cuidado com o paciente e com a saúde pública, e isso também conta ponto. E por falar em saúde pública, não dá para esquecer de um passo que é obrigatório: a notificação compulsória. Parece um detalhe administrativo, mas esquecer isso na prova é perder um ponto fácil e muito importante. Ufa, vimos bastante coisa. Agora, para fechar e garantir que tudo ficou bem amarrado, vamos para as nossas dicas de ouro. É aquele resumo para consolidar o conhecimento e ir para a prova com segurança. A primeira dica é: pense em voz alta. Fale para o examinador o que está passando na sua cabeça. Conecte os achados com o diagnóstico.
Isso mostra que o raciocínio clínico está ali, bem estruturado. É batata para garantir os pontos. Dica número 2. Se apegue à estrutura do PEP. Pense nele como um mapa, um guia seguro. Seguir essa ordem, acolhimento, anamnese, hipótese e por aí vai, garante que nada importante fique para trás. E a terceira dica de ouro: dê uma atenção especial à comunicação. Ela é uma parte enorme da avaliação. Explicar com clareza, mostrar empatia, isso faz toda a diferença não só na vida real, mas na pontuação também. E para fechar com chave de ouro essa tabela, ela é basicamente o resumo definitivo. Conecta cada etapa do atendimento com a ação que não pode faltar e com o que é preciso fazer para pontuar. A recomendação é dar uma pausa aqui, olhar com calma e usar isso como um checklist mental rápido. Com essa estrutura toda, a estação de tuberculose fica bem mais previsível, né? Fica mais fácil de manejar. Espero que essa análise ajude na preparação. E agora fica a pergunta: qual outra estação do Revalida a gente deveria destrinchar da próxima vez? Fica a sugestão no ar. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai destrinchar uma questão discursiva clássica do Revalida de 2011. O tema é quente: pré-eclâmpsia grave e síndrome HELP. Vamos ver como garantir aquela nota máxima. Olha, o segredo aqui não é só saber o conteúdo de cor, sabe? O mais importante é entender como organizar as ideias, como montar uma resposta que o examinador olha e pensa: essa pessoa sabe do que está falando. Então, vamos nessa. Para fazer isso direitinho, a gente dividiu a análise em 5 partes. Vamos seguir essa linha de raciocínio, que é exatamente o que a banca espera. Primeiro o diagnóstico, depois os exames, os diferenciais, a conduta e, no final, aquele resumo com as dicas de ouro. Então, para começar, qual é o nome completo, o diagnóstico preciso que a questão queria ouvir? A base de tudo é a pré-eclâmpsia grave. É o ponto de partida. Uma gestante com mais de 20 semanas, hipertensa e já com sinais de que outros órgãos, como os rins ou o fígado, estão sofrendo. Isso já acende um alerta gigante. E aí, a coisa evolui. A síndrome HELP é, na verdade, uma complicação gravíssima da pré-eclâmpsia. E o mais legal é que o próprio nome já é um guia. H de hemólise, EL de enzimas hepáticas elevadas e LP de plaquetas baixas. O gabarito da prova, inclusive, aceitava tanto pré-eclâmpsia grave com síndrome HELP quanto só síndrome HELP. Certo. A gente tem uma suspeita clínica forte. Mas e agora? Como a gente bate o martelo nesse diagnóstico? É aí que entram os exames laboratoriais. Para pontuar bem na prova, não basta só dizer que suspeita. É preciso mostrar como confirmar. Ou seja, listar quais exames vão nos dar as provas concretas de que se trata mesmo de uma síndrome HELP. E olha só que perfeito. Cada exame se conecta diretamente com uma letra do acrônimo HELP. O hemograma vai mostrar a queda das plaquetas, o nosso LP. O hepatograma, com o TGO e TGP nas alturas, confirma a lesão no fígado, o L. E a desidrogenase láctica, o DHL, é um marcador clássico de destruição de células, ou seja, da hemólise, o H. É uma lógica muito clara. Uma resposta nota 10 não só crava o diagnóstico, mas também mostra que outras possibilidades foram consideradas e descartadas. Isso demonstra um raciocínio clínico apurado. O padrão de resposta do Revalida cobrava especificamente esses dois. E o detalhe importante era não só citar os nomes, mas justificar. Por que pensar em síndrome hemolítica urêmica? Porque também tem hemólise. E púrpura trombocitopênica trombótica? Porque também derruba as plaquetas. É essa conexão que o examinador quer ver. Ok, diagnóstico fechado, diferenciais afastados. Agora é hora da ação. O que fazer diante de uma emergência como essa? Esse é o passo a passo da estabilização. É a conduta imediata para evitar o pior. Proteger as vias aéreas, dar oxigênio, fazer o sulfato de magnésio para prevenir convulsões, controlar a pressão com antihipertensivo, corticoide, checar o bebê e, claro, levar essa paciente para a UTI. Mas atenção, e esse é talvez o ponto mais crucial de todos. Todas aquelas medidas de estabilização são para ganhar tempo. A cura, a solução definitiva e única para a síndrome HELP é a interrupção da gestação. É tirar o bebê. Essa é a conduta obstétrica final. Foi bastante informação, né? Então, vamos amarrar tudo isso num resumo bem esquemático, para consolidar o conhecimento e não esquecer mais. Essa tabela deixa tudo muito claro. A gente vê que a síndrome HELP é uma evolução da pré-eclâmpsia grave, com critérios laboratoriais bem definidos e principalmente uma conduta muito mais agressiva e urgente, a resolução imediata da gravidez. Para fechar, as dicas de ouro. Primeiro, dê o nome completo da doença. Segundo, sempre justifique seus diagnósticos diferenciais.
Terceiro, separe bem o que é manejo imediato do que é conduta definitiva. E quarto, use o acrônimo HELP como seu guia, tanto para pedir quanto para interpretar os exames. Dominar isso é o que faz a diferença. E com isso, a gente encerra essa análise. Fica aqui uma última provocação para reflexão. A gente falou que uma das primeiras coisas a fazer é o sulfato de magnésio, mas qual é exatamente a complicação gravíssima, o desfecho materno que a gente está tentando evitar a todo custo com essa medicação? Vale a pena pensar nisso. E aí, bora destrinchar passo a passo uma estação prática super clássica do Revalida? Apendicite aguda. A ideia aqui é a gente entender o checklist do INEP para garantir cada ponto possível. Vamos mergulhar nisso. A nossa análise vai seguir direitinho a estrutura da prova, tá? A gente começa entendendo o cenário, depois passa pela anamnese e os exames, confirma o diagnóstico, define a conduta e no finalzinho repassa um checklist para garantir a pontuação máxima. Bom, ao entrar na sala, o cronômetro já está rodando. São 10 minutos para um atendimento completo. Geralmente, o cenário é uma unidade de emergência, com tudo que precisa ali à disposição, tipo laboratório, centro cirúrgico. A pressão, claro, faz parte do jogo. E tá aí a queixa principal. É essa frase que dá o start no caso. Uma apresentação super clássica, bem direta, que tem que acender na hora o alerta para o abdômen agudo inflamatório. É daqui que toda a nossa investigação vai começar. As instruções do INEP são bem claras sobre o que eles esperam da gente. Cada um desses itens é uma etapa do checklist de avaliação. Não basta só saber o diagnóstico, tem que demonstrar o raciocínio clínico inteirinho, executando todas essas tarefas. Agora vamos para a primeira parte prática, a anamnese. E vale lembrar, no Revalida, cada pergunta bem feita pode ser um ponto no bolso. Não é só um bate-papo, é uma coleta de dados estruturada que vale nota. O interessante aqui é como isso organiza o nosso pensamento. Para não se perder no meio do caminho, a anamnese precisa ser dividida nessas 3 áreas. O que vem junto com a dor, o histórico do paciente e, claro, o que pode acabar confundindo o diagnóstico. Olha, esses são os sintomas clássicos que sempre aparecem nos padrões de resposta. Investigar ativamente cada um deles é fundamental. A presença de anorexia, náuseas, uma febrinha, tudo isso reforça muito a suspeita de apendicite e mostra para o avaliador que o raciocínio está no caminho certo. E aqui a gente abre o leque. Perguntar sobre cirurgias anteriores ajuda a pensar em bridas, por exemplo. Já os sintomas urinários e ginecológicos são cruciais para o diagnóstico diferencial, né? Pensar em infecção urinária, doença inflamatória pélvica e, claro, solicitar um beta-HCG é uma etapa que não pode ser esquecida em mulheres em idade fértil. Certo, com a anamnese feita, a hipótese de apendicite aguda já está bem forte. O próximo passo é confirmar. Chegou a hora de pedir os exames, e tanto a ordem quanto a escolha deles contam pontos. Essa pergunta é o centro de tudo. Não dá para sair pedindo tudo o que existe. Tem que ser assertivo e justificar cada pedido. Quais exames vão nos dar a informação mais importante com o menor custo e o menor risco? É isso que importa. Essa aqui é a lista de ouro. Hemograma e PCR são os nossos marcadores inflamatórios, o exame de urina ajuda a gente a excluir causas urológicas e a ultrassonografia de abdômen é o exame de imagem de escolha para confirmar o diagnóstico na maioria dos casos. Então, pessoal, atenção máxima aqui. Essa regra, tirada direto dos manuais do INEP, é uma pegadinha clássica. Tem que verbalizar, falar em voz alta todos os exames que se quer solicitar antes de pegar os papéis com resultados. Se pegar o resultado primeiro, já era. O ponto da solicitação foi para o ralo. E chegamos no clímax da investigação. Os resultados estão na mão e agora é o momento de interpretar tudo de forma bem objetiva para cravar o diagnóstico e, claro, comunicar isso. E aqui a gente vê exatamente o que se espera encontrar. A leucocitose com desvio, a PCR lá em cima e, a cereja do bolo, o laudo do ultrassom confirmando a apendicite aguda. É a combinação desses achados que fecha o diagnóstico com segurança. Então, com base na anamnese, nos achados e na interpretação certinha dos exames, o diagnóstico tem que ser verbalizado de forma clara e confiante. Apendicite aguda. Pronto, metade da estação já foi, e com sucesso. Diagnóstico feito, mas a estação ainda não acabou, hein? Agora vem a parte da conduta. O que fazer com a paciente? Cada passinho do plano terapêutico também vale ponto no checklist. A conduta precisa ser organizada nessas 3 etapas bem claras. Primeiro, o suporte clínico para estabilizar a paciente. Depois, o tratamento definitivo. E algo que é absolutamente fundamental, a comunicação clara sobre todo o processo.
Aqui está o detalhe do que precisa ser dito. Medidas de suporte são o básico. Jejum, acesso venoso, analgesia. O tratamento específico envolve o antibiótico para cobrir gram-negativos e anaeróbios, e a indicação da apendicectomia. E, claro, explicar tudo isso para a paciente, incluindo as opções de via cirúrgica e obter o consentimento informado. Isso é um item que vale pontos preciosos. E, para fechar, vamos juntar tudo que a gente viu num resumo final. Agora é hora de revisar os pontos-chave para garantir que nada vai ser esquecido no dia da prova. Essa tabela é o nosso mapa do tesouro. Na anamnese, a dica é ser sistemático. No diagnóstico, a dica de ouro é aquela: verbalizar os exames antes de ver os resultados. Na hora da hipótese, tem que justificar com os achados. E na conduta, não pode pular o consentimento. Seguindo esse checklist, a chance de sucesso é muito, muito maior. Dominar essa abordagem estruturado, que vai da anamnese até a conduta final, é exatamente o que o Revalida espera. É a demonstração de um atendimento seguro, eficaz e completo. E com essa revisão, a gente fecha a nossa análise detalhada da estação de apendicite aguda. Uma preparação sistemática é o que leva à aprovação. A questão que fica é: está tudo pronto para a próxima? E aí, pessoal, bora mergulhar fundo numa questão clássica da prova discursiva do Revalida, lá de 2011. O tema? Promoção de atividade física na atenção primária. Um assunto que, olha, nunca sai de moda. Então, vamos juntos decifrar o que a banca esperava como uma resposta perfeita para essa estação. Mas, a ideia aqui não é só resolver uma questão antiga, não. É muito mais que isso. É a gente entender a lógica por trás da correção, sacar qual é a do examinador, porque se você domina a estrutura de uma resposta nota 10, você se dá bem em qualquer prova que cobre saúde coletiva. Vamos construir esse raciocínio juntos. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente olha o enunciado da questão. Depois, os princípios do SUS, que são a base de tudo. Na sequência, o plano de ação na prática, o passo a passo. E para fechar, umas dicas de ouro e aquele resumão visual para nada escapar da memória. Então vamos lá, tudo começa com o desafio que foi jogado na mesa. Entender direitinho o que foi pedido é o primeiro passo para não viajar na resposta, né? Se liga nas palavras-chave aqui, médico da atenção primária, implementar um plano e o mais importante, na comunidade. A pergunta não está pedindo umas dicas soltas, sabe? Ela exige um plano, uma coisa organizada, com começo, meio e fim. E com foco no coletivo, não só naquela consulta de um paciente. Ok, antes de sair falando o que fazer, uma resposta que brilha precisa mostrar que entende a base, a teoria. E no SUS, tudo tem que se apoiar em princípios bem sólidos. Vamos ver quais são os cruciais para essa questão. E o primeiro princípio é a integralidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que promover saúde não é um evento isolado. É aproveitar toda e qualquer chance, toda consulta, seja de hipertensão, diabetes, puericultura, não importa. É uma ação que faz parte do cuidado o tempo todo. E aqui está o segundo pilar. Ninguém faz nada sozinho na atenção primária. O médico não trabalha sozinho. Falar da equipe multiprofissional, enfermeiro, agente comunitário, o pessoal de educação física do NAFES, que agora são as equipes EMULTI, isso mostra que você tem uma visão ampla, real, do que é a APS. A grande força está no trabalho em equipe. Beleza, a gente já tem a base teórica, o porquê das coisas. Agora vamos para o como. A banca queria ver um plano de ação concreto, com etapas lógicas, que mostrasse que a ideia era viável. E aqui está o esqueleto da resposta, o passo a passo. Pensa comigo no fluxo. Primeiro, conscientizar a galera, divulgar os riscos. Segundo, entender o seu público, o que motiva essa gente a se mexer. Terceiro, a segurança em primeiro lugar, avaliar clinicamente quem quer começar. Quarto, personalizar. Não dá para passar o mesmo treino para todo mundo, né? Tem que ser adequado para gestantes, idosos. Quinto, a logística. Onde isso vai acontecer? Na pracinha, no salão da igreja. E sexto, para a coisa não morrer, buscar parcerias com escolas, associações de moradores. É um plano que se sustenta, fica redondinho. Agora que a gente já sabe o que responder, vamos focar em como responder para garantir aquela nota máxima. É a estratégia da prova. Então, anota aí a dica de ouro. Comece sempre pelos princípios, depois você detalha o plano. Essa estrutura de porquê e como é muito poderosa, muito clara. Pense sempre no coletivo. E use verbos de ação, tipo divulgar, identificar, avaliar, buscar parcerias. Isso mostra uma postura ativa, proativa.
A ideia é convencer o examinador que o seu plano não é só uma ideia bonita no papel, mas algo que dá para fazer de verdade numa UBS. E para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo no mapa visual, aquela ferramenta para organizar as ideias e puxar da memória na hora do aperto, lá na prova. Olha que sensacional esse quadro. Ele deixa tudo preto no branco. De um lado, a base de tudo, o porquê, integralidade e trabalho em equipe. Do outro, a aplicação prática, o como, os 6 passos do plano de ação. Visualizar a resposta desse jeito ajuda demais a não esquecer nenhum ponto importante. É basicamente o mapa da mina para uma resposta completa. E, para terminar, fica essa reflexão. O gabarito nos dá um modelo, um esqueleto, mas a verdadeira competência do médico de família e comunidade é saber adaptar esse esqueleto. Como esse plano funcionaria numa comunidade ribeirinha lá na Amazônia e numa periferia de uma cidade grande? Pensar nisso é ir muito além de decorar para a prova, é se preparar para a medicina da vida real. E aí, pessoal? Vamos conversar hoje sobre uma daquelas questões que, olha, separam os aprovados no Revalida. A gente vai fundo na discursiva de 2011 sobre hipotireoidismo congênito. E o lance aqui é o seguinte: dominar essa questão é muito mais do que saber o tema, é entender como a prova pensa, o que ela espera de um médico. Certo? Então vamos lá. O mais legal de analisar esse caso é que a lógica por trás dele, bom, ela vai destravar a sua pontuação em um monte de outras questões. Podem acreditar, o raciocínio que a gente vai construir aqui se repete e muito ao longo da prova. Para começar, vamos fazer uma espécie de engenharia reversa da prova. O que será que a banca examinadora queria ver na resposta? Quando a gente olha o gabarito oficial, a gente descobre não só o que era para responder, mas principalmente onde estavam aqueles pontos que realmente fizeram a diferença na nota final. Antes de mais nada, só para alinhar todo mundo rapidinho. Hipotireoidismo congênito é isso aí. O bebê nasce com deficiência de hormônio da tireoide. E aqui, gente, o tempo é o nosso maior inimigo. Cada dia que passa sem diagnóstico e tratamento é um passinho a mais em direção a um dano neurológico que não tem mais volta. A urgência é total. Olha só o que o gabarito esperava. O primeiro bloco de pontos vinha dos sinais de alerta neuromotores. A banca queria que fossem listados exatamente estes: o atraso no desenvolvimento, aquele choro mais fraquinho, meio rouco, e até a história que a mãe conta, de poucos movimentos do bebê na gestação. São as clássicas bandeiras vermelhas, sabe? Tinha que citar. E agora vem a parte que eu acho simplesmente genial, que é como os sinais físicos vão fechando o cerco diagnóstico. Hérnia umbilical, aquela icterícia que se arrasta por semanas, congestão nasal, a demora preliminar ao primeiro cocô, o mecônio. Percebe que não é um sinal isolado? É um conjunto, uma verdadeira constelação de achados que está ali, ó, praticamente gritando. Pensa em hipotireoidismo congênito. Beleza, o quadro clínico está bem desenhado. Mas a questão não parava por aí. Ela queria saber o porquê. Por quê? Mesmo com tantos sinais, o teste do pezinho é a peça-chave, o pilar de tudo. E a resposta para isso cabe numa palavra: tempo. O gabarito oficial batia muito nessa tecla: diagnosticar e começar a tratar antes da 4ª semana de vida. Essa é a janela de ouro. É o tempo que a gente tem para salvar o cérebro da criança e garantir que ela tenha um desenvolvimento normal. É por isso que a triagem com texto do pezinho não é só importante, ela é inegociável. Tudo bem, já entendemos o quê. Agora, vamos para a parte que, na minha opinião, realmente aumenta a nota: o como. Porque, vamos combinar? No Revalida, saber a matéria é só metade do caminho. A outra metade é saber organizar o raciocínio e colocar no papel do jeito certo. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A estrutura que funciona para quase toda a questão discursiva do Revalida é como um checklist mental de 4 passos. Passo 1, crava a sua principal hipótese diagnóstica. Passo 2, justifica usando os dados que a questão te deu. Passo 3, mostra como vai confirmar, citando os exames, nesse caso, TSH e T4 livre. E passo 4, define a conduta, iniciar a levotiroxina. Pode seguir essa receita que não tem erro. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada na mente, é esta: o diagnóstico sozinho vale pouco. A sua justificativa é ali que moram os pontos. É o porquê. Listar os sinais, os sintomas, tudo o que te levou a pensar naquilo. É isso que mostra para a banca que não foi um chute, que existe um pensamento clínico estruturado por trás. Ok, teoria bem entendida. Agora vamos para a prática. Vamos imaginar um cenário de prova diferente. Esquece a prova escrita.
Imagina agora uma estação prática. 10 minutos no cronômetro, um ator na sua frente. E o caso clínico? É exatamente esse que a gente está discutindo. Bora simular? Então, o cenário é o seguinte: a porta se abre, o cronômetro começa a rodar, na sua frente, uma mãe claramente preocupada com seu bebê de 3 semanas. Você bate o olho na criança e já começa a reconhecer alguns daqueles sinais que a gente acabou de conversar. O coração dá aquela acelerada, né? E aí, qual o primeiro passo? Bom, o seu checklist para essa estação é este aqui, e ele é basicamente o que o INEP cobra. É preciso fazer uma anamnese focada, verbalizar os achados que se espera encontrar no exame físico, firmar sua hipótese, comunicar a suspeita para a mãe com clareza e empatia, explicar quais exames vai pedir e, por fim, dar as orientações sobre o tratamento. Lembrem-se, numa estação prática, cada um desses itens vale ponto. E para a gente fechar com chave de ouro e deixar tudo bem mais fácil de revisar, eu condensei as informações mais importantes em uma única tabela. Pensem nela como um resumo de bolso, um flashcard definitivo sobre o tema, organizando toda essa linha de raciocínio. E olha que maravilha! A tabela mostra a jornada completa, desde o primeiro sinal clínico até o acompanhamento lá na UBS. É a visão de 360 graus do caso: a suspeita, a investigação, a justificativa, o tratamento e o seguimento. Dominar esse fluxo é dominar a questão, não importa se ela aparecer na prova discursiva ou na estação prática. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Quantas outras questões do Revalida podem ser resolvidas com essa mesma estrutura mental que a gente montou? Quando a gente destrincha um caso clássico como este, não estamos aprendendo só sobre uma doença. A gente está aprendendo a hackear a prova. E esse método, essa forma de pensar, é o que vai fazer toda a diferença na aprovação. Estudar de forma inteligente é isso.